بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأجمعين. Assalamu alaikum, meus irmãos e irmãs muçulmanos, e olá a todos vocês interessados em língua árabe clássica. Nós estamos aqui na segunda aula do livro Durus al-Lughat al-Arabiyyah, aulas de língua árabe da Universidade Islâmica de Medina. Essa é a nossa lição 2, nossa aula 2, Ad-Darsu Thani. Essa aula é bem curtinha e ela é quase que junto com a aula 1, né? Ela tem o mesmo tema aí apresentando uma outra palavra. Antes da gente ir direto para o tema aqui da aula 2, queria fazer um adendo à aula 1, né? Em algum momento na aula 1, eu disse o seguinte, que os substantivos em árabe, eles têm dois gêneros gramaticais, masculino e feminino, assim como no português, né? Isso nem sempre acontece em todas as línguas, algumas línguas têm mais categorias, algumas têm 3 gêneros, masculino, feminino e neutro, algumas não têm gênero nenhum, como é o caso do inglês, mas na língua árabe, assim como na língua portuguesa, alhamdulillah, que é parecido, né? Masculino e feminino. Só que nem sempre o que é masculino em árabe será masculino em português. É o caso, por exemplo, da palavra beitun, que a gente aprendeu na última aula, né? Casa. Na verdade, todas as palavras das lições da aula 1 e 2 são masculinas, né? Porque a palavra hada e dhalika, como a gente vai ver, elas indicam substantivos masculinos. Então, pode ser que baiton seja masculino em árabe, mas feminino em português, como é o caso. Então, toda vez que a gente aprender um substantivo, a gente precisa colocar lá também o seu gênero. Isso é muito importante. Já comecem anotando as palavras dessa maneira. Vai ficar muito mais fácil no futuro, inshallah, de vocês memorizarem não apenas o significado da palavra, mas se ela é também feminina ou masculina, tá? E hada e dhalika são palavras para indicar substantivos, né? Substantivos masculinos. Nós temos também as suas partes aí, as suas versões femininas. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui vocês estão vendo uma estrela e ela está um pouco distante aqui da frase, né? Justamente para indicar o significado da palavra dhalika. Ma dhalika, o que é aquilo, né? Dhalika najmun. Dhalika najmun. Aquela é uma estrela. Perceba que eu estou traduzindo aquela porque eu estou respeitando o gênero gramatical da palavra estrela em português. Então eu não posso falar aquele é uma estrela. Não dá, né? Eu preciso seguir, quando eu faço a tradução da palavra, o que é em português. Mas toda vez que necessário eu vou mencionar o gênero da palavra. Tudo bem? Então, dhalika, quando você tem dhalika, naturalmente o que vem depois dessa palavra, né, o substantivo que vem depois dessa palavra, ele será masculino. Então, nós temos algumas palavras para nos indicar isso, não apenas o dhalika e o hada, mas outras também, como ele e ela, né? Então, a gente vai vendo isso ao longo das aulas, inshallah. Então, ma dhalika, o que é aquilo? Dhalika najmun, aquela é uma estrela. Hada masjidun. Hada masjidun. O PDF tá ficando borrado, né, gente? Subhanallah. Aí. Hada masjidun. Esta é uma mesquita. Ó, perceba que está mais próximo. Wa dhalika baitun. E aquela é uma casa. Aqui nós vimos pela primeira vez, se eu não me engano, pela primeira vez, o wa. O wa, ele é uma conjunção, tá? Conjunção. Gente, onde eu tô? Aí. Uma conjunção. A conjunção em árabe a gente fala harf atif. Harf atif. Tá? Não é preciso anotar essas coisas. Mais pra frente a gente vai se preocupar mais com essas nomenclaturas. A gente vai ter espaço para isso, inshallah. Mas é importante mencionar, né? E, então é uma conjunção, né? Conjunção e. Tá bom? Então, esta é uma mesquita e aquela é uma casa. هذا حصان وذلك حمار. Este é um cavalo e aquele é um burro. A dhalika kalbun é aquilo, né? É aquele um cachorro. La dhalika qitun. Não, aquele é um gato. Lembrando aqui do a, que ele
transforma uma frase afirmativa numa frase interrogativa, numa pergunta, tá bom? A gente já viu isso na última aula. Ma dhalika, deixa eu só diminuir minha câmera para vocês, mas vocês estão vendo que é uma cama, né? Ma dhalika, o que é aquilo? Dhalika sarirun, dhalika sarirun. Então, o que é aquilo? Aquilo é uma cama. Man hadha wa man dhalika. Quem é este e quem é aquele? Hadha mudarrisun, este é o professor. Wa dhalika imamun, e aquele é o imam. Para quem não é muçulmano, talvez não conheça a palavra imam. A gente usa isso para indicar a pessoa que faz a oração, que rege a oração na mesquita, né? Às vezes essa pessoa também é chamada de sheikh ou sheikh, né, em árabe. São coisas diferentes, mas talvez a mesma pessoa, né? Imam e sheikh. Então, wa dhalika imamun, e aquele é o imam. A gente usa a palavra imam em português, no contextos islâmicos, né? Preciso sempre me certificar de que não está borrado o PDF. Ma dhalika, o que é aquilo? Dhalika hajarun, aquela é uma pedra, tá? Aqui tem um torrão de açúcar e uma garrafa de leite. Não está muito visível aí no PDF. Hadha sukkarun, wa dhalika labanun, Então, esta é açúcar e aquele é o leite. Esta é açúcar e aquele leite. Então, labanun, leite, sukkarun, açúcar. Tanto é que a nossa palavra açúcar vem do árabe também, tá? Então aqui temos exercício tamzinun, né? Iqra waktub, leia e escreva. E aí nós temos Hadha sukkarun wa dhalika labanun. Fica mais difícil de ler isso aqui porque eles não estão com al-harakat, né? Justamente o objetivo, né, é dificultar para que a gente memorize. Porque na verdade, em muitos textos, em textos que não são para alunos, não se escrevem, né, as vogais, os sinais de vogais, né, al-harakat. Então fica desse jeito, o que dificulta bastante para quem está aprendendo, mas é natural para quem já sabe. Então o objetivo desses exercícios é justamente para treinar a gente para isso. Então, hadha sukkarun wa dhalika labanun. Man dhalika, quem é aquele? Dhalika imamun. A dhalika qittun, é aquele um gato? La dhalika kalbun, não, aquele é um cachorro. Ma hadha, o que é isto? Hadha hajarun, esta é uma pedra. Al kalimatu jadidatu, as palavras novas. Imamun, imam. Hajarun, pedra. Sukkarun, açúcar. Labanun, leite. E aí eu acredito que já acabou a aula 2, né? A aula 2 foi bem rapidinha, bem curtinha mesmo, nós já estamos em 8 minutos. Aqui no livro-chave, né, que eu estou chamando de livro-chave, é o que, tem que toda vez ver se o PDF não está borrado, mas vamos lá. Então, nessa lição nós aprendemos que dhalika significa aquele. Também nós aprendemos o significado da conjunção wa, que significa e, né, como no exemplo. Hadha baytun, esta é uma casa. Wa dhalika masjidun, e aquela é uma mesquita. Lembrando que tanto hadha quanto dhalika, eles são pronunciados com alef na primeira sílaba. Hoje, inclusive, uma pessoa perguntou aqui no comentário da última aula por que disso, né? E não existe só essas palavras, existem outras palavras que também levam. É um alef curtinho, ele é tipo um risquinho assim, escrito. Claro que a gente não escreve nesse tipo de livro, mas no Alcorão, por exemplo, quando você lê a palavra hadha, ela tem um alef pequenininho em cima aqui do ha. Não só no ha e não só no dhalika, são outras palavras que também tem. Um exemplo disso é a palavra kitabun. E aí, ao invés de ter kitabun com esse alef normal, ele tem só um risquinho. Você pode ver isso, por exemplo, no segundo versículo do segundo capítulo do Alcorão. Na segunda página do Alcorão, você já vê lá kitabun, dhalika kitabun la rayba fihi. E aí você tem esse alef pequenininho. Só que o que eu respondi para essa pessoa, e é o que eu digo para vocês, porque pode ser a dúvida de vocês também, é o seguinte: não se preocupem com isso. Por quê? Quando existem palavras que tem um alef, mas não é escrito,
a gente vai ser informado pelo professor Abdurrahman, o autor do livro aqui. E nos casos que no Alcorão se escreve com Aleph curto e nos outros livros com Aleph longo, como é o caso do Kitab, né? Porque Kitab no Alcorão temos o Aleph curto, mas fora do Alcorão ele tem um Aleph normal, como a gente conhece aí. Então a gente não precisa se preocupar, tá? Estou só colocando isso porque pode ser a dúvida de mais alguém. Então nós temos aqui Sukarun, né? As palavras que a gente já viu ali: Sukarun, Imamun, Lebanon e Hajarun. Tá bom? Aí nós vamos já para a lição 3. 10 minutos de aula. A gente ficou tudo borrado lá. Bom, na lição 3, os slides... falta só um detalhe. Algumas coisinhas aqui. Esses são os slides que acompanham os recursos que o professor Abdurrahman, autor do livro, disponibilizou lá no site que eu mostrei para vocês na última aula. Então, o nome gramatical do Dhalika e Hadha é Ismu Lisheroti, tá? Literalmente significa o substantivo indicador, né? A gente vai traduzir pela nomenclatura do português brasileiro, pronome, né? O pronome demonstrativo. Então, Ismu Lisheroti lil Qaribi, né? O pronome demonstrativo para perto, que é o Hadha. Meu mouse não está funcionando aqui, né? Aí, ó. Então, Ismu Lisheroti lil Qaribi. Então, é o pronome demonstrativo para perto, que é o Hadha. Ismu Lisheroti lil Ba'idi. Pronome demonstrativo para longe, Dhalika. Então, como todos os outros pronomes, eles são definidos, né? Quando você fala sobre o substantivo que vem depois dele, é óbvio que a gente sabe do que a gente está falando, tá? Então, Dhalika babun. Dhalika babun. Aquela é uma porta. Então eles podem ser masculinos, né? E também tem as suas versões em feminino, como a gente já falou, que é o que está escrito aqui na linha de baixo. Ou seja, quando a gente tem essa palavra, Dhalika, o Hadha que vem depois dele é masculino. Quando a gente usa isso também, né, na língua árabe, não apenas escrito, mas a gente está apontando, a gente está indicando palavras do gênero masculino. Essas coisas eu já expliquei para vocês, né? É só mostrando mesmo o que está aqui no slide. Então, Hadha e Dhalika são pronunciados com Aleph longo, né? Hadha Dhalika, não Hadha Dhalika, mas não são escritos, né? Os Alephs dessas duas palavras não são escritos. Tudo bem? Vamos começar a aula 3 só para explicar uma coisinha. Para a gente iniciar a aula 3, para quando a gente chegar no outro vídeo, fica mais fácil da gente visualizar. Está carregando a página. Aí. Vou voltar minha câmera lá para... isso aqui fica aqui. Estou aprendendo, gente. Estou aprendendo. Inshallah, fico craque nisso até o final desse livro. Então nós temos aqui Ad-Darsu Thalithu. E vocês perceberam também que os números em árabe são diferentes. É importante vocês procurarem aí no Google números árabes e se familiarizando com eles, que eles são diferentes, tá? Esse aqui é o número 3. Ad-Darsu Thalithu. Thalithu significa terceiro. Então a lição terceira, a terceira lição, tá? Uma coisa que a gente viu no começo da aula, né? Acho que lá na aula 1, né? Há uma aula atrás. Baitun, esse un, ele é o tanwin, né? Praticamente todas as palavras em árabe, substantivos em árabe, tem esse un. Claro que tem suas exceções, a gente vai ver já, né, nas próximas aulas, mas de modo geral todos levam un. Baitun. Quando uma palavra carrega esse tanwin, significa que ela é indefinida. A gente chama isso de ismun nakiro. Então, quando é indefinida, significa assim, uma casa. Qual casa? Bem, qualquer casa, é uma casa. Agora, al-baitu é a casa. Qual casa? Pelo menos uma de nós dois, né, uma das pessoas que está conversando sobre a casa, sabe qual casa que eu estou falando. Ou então essa casa já foi mencionada, né? Tipo, a casa que a gente viveu, a casa em que a gente acabou de sair. Então, al-baitu é uma casa na qual nós sabemos, nas qual nós estamos nos referindo. E aí nós temos esse Aleph Lam, né? Que a gente fala al, tá? Al. Deixa eu dar um zoom. Aí. Al. Então esse al é o artigo, né? Em português o artigo é a, o, as, os. Ou o artigo indefinido, uns, umas, umas. Em árabe, esse al, ele já
Ele tanto serve para masculino como feminino, ou singular e plural. Não faz diferença se for baitun ou buyutun, né? O plural de bait. Então, al-baitu, al-buyutun. Tanto faz se é masculino, feminino, singular, plural. Todos vão usar al, tá? Fica mais fácil pra gente também. Né? Em português a gente tem mais. Isso aqui é mais parecido com o inglês no caso do the, né? Quando a palavra tem alef lam, ela não aceita tanwin, tá bom? Não aceita. Então não podemos dizer al-baitun. Não pode, porque o alef ele indica que é definida, é um substantivo definido, e o un indica que é um substantivo indefinido. Então as duas coisas numa palavra só não pode acontecer, né? Baitu sem o tanwin pode acontecer devido às regras gramaticais que a gente vai ver, acho que se não me engano, na quarta aula. Mas agora al-baitun não. Ok? Então a lição 3, no começo da lição 3, ela vai explicar pra gente isso. Então, baitun, al-baitu, qalamun, al-qalamu, kitabun. Vou trazer para cá que eu acho que minha câmera está na frente, né? Isso. Kitabun, al-kitabu, jamalun, al-jamalu. Então, quando tem alef lam, não tem tanwin, tá bom? Se você assistiu lá a minha aula chamada Introdução Gramatical, eu sei que aquela aula ficou assim, um conteúdo muito difícil e também um pouco longo, mas é interessante você assistir aquilo mesmo sem entender todos os pormenores daquilo para facilitar agora que vocês estão vendo as aulas. Então a gente tem aqui uma jumla ismiya, uma frase nominal. A frase nominal ela é formada por um ismun, uma palavra, um substantivo, que seja definido, que ele tenha alef lam, e uma outra que não tenha alef lam, né? Que vai levar o tanwin. E aí vai formar uma frase, né? Então, al-qalamu maksurun. A caneta está quebrada. Olha só a caneta quebrada. Então, al-qalamu maksurun. Então, o objetivo da aula 3 é nos informar isso. Quando a gente tem uma frase, a primeira palavra é definida e a segunda não. Aí nós temos aqui embaixo. Al-babu maftuhun. A porta está aberta. Al-waladu jalisun. O garoto, né, o menino, está sentado. O al-mudarrisu waqifun. E o professor está em pé. Deixa eu ver se não está borrado o PDF. Só um pouquinho lá embaixo. Aí nós temos essas 10 palavras aqui. Palavras não, frases. Toda hora eu estou trocando a palavra por frase, ou o contrário. Vamos ver se agora já arrumou. Arrumou, mas ficou muito pequeno. Subhanallah. Vamos dar um zoom. E aí a gente não deu zoom. Eu tô apanhando desse PDF, mas tudo bem. Vamos colocar minha... Opa, isso fica aqui. E aí a gente traz minha câmera para cá. Tá bom. Então vamos ler. Al-kitabu jadidun wal-qalamu qadimun. O livro é novo e a caneta é velha. Al-himaru saghirun wal-hisanu kabirun. O burro é pequeno e o cavalo é grande. Al-kursiyun maksurun. A cadeira está quebrada ou é quebrada. Al-mindilun wasikhun. O guardanapo está sujo. Al-ma'un baridun. A água está gelada. Al-qamaru jamilun. A lua está linda. Al-baitu qaribun wal-masjidu ba'idun. A casa está perto e a mesquita está distante, né, longe. Al-hajaru um doido passando na rua de carro. Al-hajaru thaqilun wal-waraqu khafifun. Então a pedra é pesada e a folha, né, como se fosse uma folha de caderno, khafifun, leve. Al-labanu harun. O leite está quente. Al-qamisu nadhifun. A camisa está limpa. Certo? E aí nós temos tamzinun, exercício. Agora eu volto minha câmera lá para cima e deixo de borrar o PDF. Bom, nesse exercício aqui, então nós temos aqui os exemplos, ó. Masjidun, ou seja, quando não tem alef lam, leva tanwin. Quando tem alef lam, não leva tanwin, né? É esse o exercício. Você vai colocar essa regra aplicada aqui nas palavras. Então, masjidun, al-masjidu, al-ma'u,
ma'un, al-baytu, babun, qalamun, al-qalamu. E aí você faz com o restante das palavras, tudo bem? Aqui, né? Você vai ler e vai escrever no seu caderno. Ler e escrever. Iqrab waktub. Leia e escreva. A de baixo, você tem uma jumla ismiya, uma frase, como eu havia explicado aí há pouco. Estou apanhando do aplicativo. Certo? Você tem uma frase, como eu havia explicado aí há pouco. Então, você tem que completar com o que é mais apropriado aqui. Então, nós temos al-hajaru, al-qamaru, al-mindilu, e aí você vai completar com a palavra que está aqui. Gente, não é difícil, porque essas palavras aqui eu já dei o significado, né? Basta você ver as suas anotações, porque eu imagino que você esteja estudando e anotando, né? Então, al-hajaru, a pedra, é o que? Jamilun, bonita. Wasikhun, suja. Maftuhun, aberta. Harun, quente. Thaqilun, pesada. Khafifun, leve. Aí você vai colocar cada palavra apropriada a cada uma das outras palavras para formar a frase. Lembrando que a primeira frase tem alef lam e a segunda tanwin, ok? A mesma coisa você vai fazer neste exercício aqui, só que o inverso, né? Você vai escrever então a primeira palavra e neste caso ele não está te dando as opções, então você vai ter que bolar da sua cabeça e inventar da sua cabeça. Inventar não, né? Você vai pegar as palavras que você já aprendeu da aula 1 e da aula 2 e colocar o que é mais apropriado aqui, né? Então, o exercício fica aí para vocês fazerem. Então, o exemplo que eles dão é al-baytu nadhifun, né? A casa está limpa. Né? A casa está limpa. Então, você vai seguir esse exemplo e colocar as palavras que, mais pertinentes aqui, mais apropriadas a estes significados. Tudo bem? Então, é esse o exercício. Lembrando que a primeira palavra da frase tem que ter alef lam, tá bom? Então, essas são as palavras novas. Al-kalimatu jadidatu. Al-kalimatu jadidatu. Aí. Al-kalimatu jadidatu. Então, essas palavras todas eu já falei para vocês, tá? Eu vou ler e traduzir rapidinho aqui. Al-qamaru, a lua. Jadidu, novo. Qadimun, velho. Wasikhun, sujo. Nadhifun, limpo. Harun, quente. Baridun, frio. Saghirun, pequeno. Kabirun, grande. Maftuhun, aberto. Maksurun, quebrado. Thaqilun, pesado. Khafifun, leve. Jamilun, bonito, belo. Waqifun, em pé. Jalisun, sentado. Dessas palavras azulzinhas para cá, a gente vai fazer num outro vídeo, na aula 3, parte 2. Porque isso envolve já a explicação das huruf shamsiya wal huruf al-qamariya, as letras solares e as letras lunares. E eu quero deixar esse vídeo separado, porque é um assunto que, né, vira e mexe, a pessoa precisa entender, precisa saber disso, e aí eu quero dizer para a pessoa, olha, assista tal vídeo e aí você vai saber, e a pessoa não vai precisar ficar assistindo uma aula inteira só para saber desse assunto, tá? Por isso que eu coloquei aula 2 e aula 3 no mesmo vídeo aqui. Aí na aula que vem, inshallah, no vídeo, né, no próximo vídeo, a gente continua a aula 3 explicando essas coisas na qual estou mencionando aqui. Tudo bem, gente? Se não fosse eu perdido um pouquinho aqui com o PDF, com o aplicativo aqui, ainda estou lutando um pouco com ele, a aula ficaria um pouquinho menor, mas imagino que a maioria das nossas aulas terão em torno de 25 minutos, inshallah. Pode ser menos, pode ser mais, mas acho que esse é um bom tempo, não cansa ninguém, dá para aprender também. Eu fico por aqui. Se tiver dúvida, pode colocar aí nos comentários. Eu amo ver as dúvidas de vocês porque eu aprendo mais, né? E aí a gente aprende junto, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma'a salamati.